Já estamos de volta com imagens do plenário para o início da segunda parte da sessão desta quinta-feira, ao vivo direto do plenário. Reabertos os trabalhos dessa sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Devolvo a palavra à senhora ministra relatora para a continuidade do voto. Obrigada, senhora presidente. Vou me permitir, estando em jogo aqui neste processo, a inconstitucionalidade material de preceito disciplinador da exploração econômica de variedade de asbesto amianto, bem como dos produtos que o contenham, fazer algumas considerações sobre o amianto em si, apenas para nos situarmos no tema. Digo eu que os vocábulos amianto, derivado do latim amiantus, que significa sem mácula, puro, sem sujeira, e asbesto, que é do grego asbestos, significa inextinguível, indestrutível, numa referência à resistência ao fogo dessa substância. Esses vocábulos designam comercialmente um grupo mineral formado por fibras de silicato, que se distingue por possuírem reconhecidas propriedades físicas de força, flexibilidade, alta capacidade de isolamento térmico, elétrico e acústico, além de destacada resistência à degradação química, térmica e biológica. Eu estou aqui transcrevendo o magistério de Ranieri Lima Rezende, na sua obra Responsabilidade Internacional do Estado por ausência de produção legislativa eficaz dirigida à proibição do amianto. Análise do caso brasileiro em A Responsabilidade Internacional do Estado e do Meio Ambiente, um debate urgente, Bogotá, 2016. A constituição natural do amianto em feixes de fibras permite ainda que ele seja tecido. E os minerais assim identificados são classificados em dois grupos, os anfibólios e as serpentinas, de acordo com o formato das fibras que podem deles ser extraídas. Ao grupo dos anfibólios pertencem a actinolita, a mosita, que é o asbesto marrom, a antofilita, a crodidolita, que é o amianto azul, e a tremolita, que são variedades cuja exploração se encontra hoje proibida pela legislação brasileira. Já o amianto da variedade crisotila, que é o que está em jogo, também chamado de asbesto branco, é o epicentro da presente controvérsia, é o único tipo de asbestos no grupo mineral das serpentinas. Embora conhecidas as propriedades do amianto e exploradas desde a antiguidade, seu uso foi sobremodo intensificado na era industrial, chegando a mais de 3.000 diferentes aplicações produtos nos mais variados setores industriais, seja na construção civil, aí nós temos o fibrocimento, telhas onduladas, chapas de revestimento, tubos, caixa d'água, seja na indústria automotiva, e nós temos os produtos de fricção, como freios e embreagens, seja na indústria têxtil, vestimentas e acessórios anti-chamas os empregam, seja nos isolantes térmicos, filtros, na indústria química, produção do cloro por eletrólise, tintas, entre tantos outros usos. Estima-se que no Brasil, atualmente, em torno de 50% das residências sejam cobertas por telhas onduladas de amianto e 80% das caixas d'água sejam fabricadas com este material. E todas essas afirmações, eu me refiro em notas de rodapé à fonte, no caso, Revista Eletrônica Ecodebate, Cidadania e Meio Ambiente. Não obstante a milenar relação do homem com o amianto, na segunda metade do século XX, surgiram as primeiras evidências fortes da sua nocividade. Desde então,
o acúmulo e a replicação de estudos médicos científicos, muitos dos quais referidos na audiência pública realizada nesta Corte Suprema, no âmbito da ADI 3937, convocada pelo eminente ministro Marco Aurélio, e pelos materiais trazidos aos autos, pelos inúmeros amici curiae, permite-se identificar na quadra atual, para além de qualquer dúvida razoável, a contração de diversas doenças graves como efeito direto da exposição ao amianto. E aqui eu volto a me referir ao magistério de Ranieri Lima Rezende, onde ele sintetiza com maestria, na minha visão, o consenso médico atual no tocante às morbidades decorrentes do contrato com o amianto. Diz ele, considerado um tipo incomum de câncer, o mesotelioma é qualificado como neoplasia maligna que atinge membranas serosas situadas na pleura, pericárdio ou peritônio. Devido à sua raridade, a incidência do mesotelioma evidencia-se fortemente em conjugação com a exposição ao asbesto, razão pela qual a sua associação ao amianto configura-se indiscutível. Da mesma forma, há estudos a concluir pela alta correlação entre a ocorrência de câncer de pulmão e asbestos de todos os tipos, não havendo base científica suficiente para sustentar a tese da inexistência de uma graduação de periculosidade verificável entre anfibólios e serpentinas para a causação dessa doença. Segundo monografia produzida pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, na condição de agência especializada da Organização Mundial da Saúde, existem evidências suficientes a embasar a alta carga carcinogênica de todos os tipos de amianto vinculada ao câncer de pulmão, de laringe e de ovário. Nesse mesmo trabalho, concluiu-se pela verificação de associações significativas entre a exposição aos asbestos de todos os tipos e a ocorrência de câncer de faringe, de estômago e colo retal. Tida por incurável, haja visto seu tratamento evidenciar-se meramente paliativo, a asbestose possui sua própria denominação derivada do vocábulo asbesto, sendo essa a sua exclusiva hipótese de causa, caracterizada como doença pulmonar de caráter progressivo, fibrose. A única forma de prevenção da asbestose situa-se no afastamento de toda e qualquer exposição humana às fibras de amianto. Com latência média de 20 anos, mas podendo alcançar períodos entre 30 e 40 anos, a exposição ao asbesto pode provocar, além de fibrose dos parênquimas pulmonares, a formação de placas pleurais hialinas e calcificadas, fibrose pleural difusa, derrame pleural exudativo e a telextasia, que é o colapso pulmonar. Fecho aspas. Prossigo dizendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a exposição ao amianto é um dos maiores fatores carcinogênicos ocupacionais, responsável por aproximadamente metade das mortes por câncer relacionado ao trabalho. Com cerca de 125 milhões de pessoas atualmente expostas ao amianto no local de trabalho, a entidade estima, a OMS, repito, estima em pelo menos 107 mil as mortes anuais causadas por câncer de pulmão relacionado ao asbestos, mesotelioma e asbestoses decorrentes de exposição ocupacional. Número que não inclui os casos de mortes atribuídas a outras doenças relacionadas ao amianto, bem como a exposição não ocupacional ao mineral. Devido aos longos períodos de latência dessas doenças, o resultado da eliminação do uso do amianto na redução do número de mortes a ele relacionadas leva décadas para aparecer.
A Portaria 1339, de 1999, do Ministério da Saúde, imprime reconhecimento oficial à relação de causalidade entre a exposição ao asbesto ou amianto e as seguintes doenças: neoplasia maligna do estômago, neoplasia maligna da laringe, neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão, mesotelioma da pleura, mesotelioma do peritônio, mesotelioma do pericárdio, placas epicárdicas ou pericárdicas, asbestose, derrame pleural e placas pleurais. Vale ressaltar ainda que, embora o risco mais acentuado se faça presente na cadeia produtiva que envolve o uso do amianto, há risco significativo de exposição também para familiares que vivem com trabalhadores desse setor, para a população que vive nas proximidades de minas, indústrias de amianto, para a população consumidora de produtos finais contendo amianto na sua composição e, em particular, para pessoas expostas a rejeitos ou descartes de materiais contendo amianto. Esse é o quadro justificador da adoção paulatina nos planos doméstico e internacional de instrumentos normativos voltados ao seu controle e progressivamente à eliminação do seu uso. E eu aqui faço um pequeno registro que não se está aqui a demonizar em absoluto o amianto, nem se desconhece a nossa diuturna exposição a inúmeros agentes nocivos. Todos nós sabemos disso. Mas tenho também que ressaltar que não é papel desse Supremo Tribunal Federal, na minha compreensão, ao exame de uma ação como esta, decidir sobre a nocividade, o nível de nocividade da exposição ao amianto criosotila, tampouco sobre a viabilidade da sua exploração econômica segura. Pertencentes ao campo da realidade empírica, as respostas a tais questões são acessíveis pela investigação técnica e científica. Na mesma linha, também, entendo eu, não cabe a esta Corte avaliar se este ou aquele estudo apresentado está correto, residindo fora da sua alçada os juízos de natureza técnico-científica sobre questões de fato. Pode-se dizer, na minha compreensão, que a tarefa da Corte, de caráter normativo, há de se fazer embasada nas conclusões da comunidade científica, cuja natureza é descritiva. E é nesse sentido que, ao se debruçar sobre regra jurídica disciplinadora de fatos, a Corte adota como premissa empírica o conhecimento científico estabelecido sobre eles, considerado o estado da arte no momento do julgamento. Assim procedeu esse Supremo Tribunal Federal, por exemplo, como de resto foi lembrado na tribuna, na DPF 101, sob a relatoria da nossa presidente, em que se reputaram constitucionais atos normativos consubstanciadores de proibições à importação de pneus usados. Na ocasião, a conclusão da Corte pela constitucionalidade das aludidas proibições, à luz das proteções conferidas pela Constituição à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, partiu expressamente das premissas fáticas consignadas na ementa daquele julgado. Quais sejam? Os elementos que compõem o pneu, dando-lhe durabilidade, é responsável pela demora na sua decomposição quando descartado em aterros. A dificuldade do seu armazenamento impele a sua queima, o que libera substâncias tóxicas e cancerígenas no ar. Terceiro, quando compactados inteiros, os pneus tendem a voltar à sua forma original e retornam à superfície, ocupando espaços que são escassos e de grande valia, em especial nas grandes cidades.
Quarto, pneus inservíveis e descartados a céu aberto são criadouros de insetos e outros transmissores de doença. Quinto, o alto índice calorífico dos pneus, interessante para as indústrias cimenteiras, quando queimados a céu aberto, se tornam focos de incêndio difíceis de extinguir, podendo durar dias, meses e até anos. Sexto, o Brasil produz pneus usados em quantitativo suficiente para abastecer as fábricas de remoldagem de pneus, do que decorre não faltar matéria-prima a impedir a atividade econômica. Arrimada em tais premissas fáticas, firmou esta Corte a convicção de que, abro aspas, a importação de pneus usados ou remoldados afronta os preceitos constitucionais de saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí foi julgada parcialmente procedente o pedido. Sobre o ponto, olho ainda a manifestação desse plenário no julgamento da ADI 2396, sob a relatoria da ministra Ellen Grace, julgamento em 2003, onde, no que interessa, se registrou: não cabe a esta Corte dar a última palavra a respeito das propriedades técnico-científicas do elemento em questão e dos riscos de sua utilização para a saúde da população. Esta ação dizia respeito a amianto. Os estudos nesta seara prosseguem e suas conclusões deverão nortear as ações das autoridades sanitárias. Competência do Supremo Tribunal Federal circunscrita à verificação da ocorrência de contraste inadmissível entre a lei em exame e o parâmetro constitucional. Na presente ADI 4066, digo eu, subsidiada por significativos e numerosos insumos técnicos indicativos da presença de consenso quanto à dimensão dos efeitos negativos do ponto de vista da saúde pública e do meio ambiente do uso do amianto crisotila, este tribunal é chamado a se pronunciar sobre a seguinte questão: se, em face do que afirma o consenso médico e científico atual, que em absoluto pode ser desconsiderado, a extração do amianto crisotila, bem como sua exploração industrial e comercial na forma como autorizada pela Lei 9055 de 95, é compatível ou não com a escolha política efetuada pelo Poder Constituinte de assegurar a todos os brasileiros os direitos à saúde e à fruição de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Feitas essas considerações, senhora presidente, eu passo ao exame da Lei 9055 de 95, relembrando que, mediante o Decreto 126, de 22 de maio de 1991, foi promulgada no Brasil a Convenção número 162 da OIT sobre a utilização do asbesto com segurança. Convenção esta ratificada pelo Brasil em 18 de maio de 1990, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 51 de 89, e que compele, os Estados-membros a adotar medidas na legislação nacional para, aspas, prevenir e controlar os riscos para a saúde oriundos da exposição profissional ao amianto, bem como para proteger os trabalhadores contra tais riscos. Digo que a Convenção número 162 da OIT prevê ainda: primeiro, legislação nacional de prevenção e controle dos riscos à saúde oriundos da exposição ao amianto, que essa legislação deverá ser submetida à revisão periódica, à luz do desenvolvimento técnico e do aumento do conhecimento científico. Este é o objeto do seu artigo 3º, item 2. Segundo, o cumprimento da legislação nacional assim adotada deverá ser assegurado por um sistema de inspeção eficiente e adequado, bem como pela aplicação de sanções em caso de inobservância das suas disposições, objeto do artigo 5º. Terceiro, sempre que tecnicamente viável, a legislação doméstica deverá prever o uso de tecnologias alternativas
as que utilizam o amianto ou a substituição do amianto ou de produtos que contêm o amianto por outros materiais ou produtos. É o artigo 10º. Quarto, deverá ser terminantemente proibido o uso do amianto do tipo crocidolito. Artigo 11. Ainda, deverá ser terminantemente proibida a pulverização do amianto em todas as suas formas, o artigo 12 da Convenção. E, por fim, a autoridade competente deverá fixar limites da exposição dos trabalhadores ao amianto, os quais, e aqui eu grifo, deverão ser revistos e atualizados periodicamente. É o que consta do artigo 15 da Convenção. No Brasil, a matéria foi disciplinada pela Lei 9055 de 95, que dispõe no plano federal sobre a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto, amianto e dos produtos que os contenham, bem como das fibras naturais e artificiais de qualquer origem utilizadas para o mesmo fim. E dá ainda outras providências. Lei esta regulamentada pelo Decreto 2.350 de 1997. Nesta ADI, circunscreve-se o pedido deduzido à declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, caput e parágrafo único deste diploma legal. Reproduzo o seu teor. Artigo 2º. O asbesto amianto da variedade crisotila, que é o asbesto branco, do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais fibras naturais e artificiais de qualquer origem utilizadas para o mesmo fim serão extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas em consonância com as disposições desta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se fibras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à saúde humana. Para a devida contextualização deste preceito, que é o impugnado, há que examiná-lo como parte integrante do todo normativo que a Lei 9055 de 95, e não de forma isolada. No sempre lembrado magistério doutrinário do eminente ministro Eros Grau, não se interpreta o direito em tiras, não se interpretam textos normativos isoladamente, mas sim o direito no seu todo, marcado na dicção de Ascarelli, ainda nas palavras do eminente ministro Eros Grau, pelas suas premissas implícitas. Continuo eu. O artigo 1º da Lei 9055 de 95, é bem importante isso repisar, veda expressamente em todo o território nacional, primeiro, a extração, a produção, a industrialização, a utilização e a comercialização da actinolita, da amosita, que é o asbesto marrom, da antofilita, da crodidolita, que é o amianto azul, e da tremolita, que são variedades minerais, como antes eu explicitei, pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos produtos que contenham essas substâncias minerais. Veda também, e é importante frisar, a pulverização, spray, de todos os tipos de fibras, inclusive do asbesto amianto da variedade crisotila e de outras fibras naturais e artificiais referidas no artigo 2º. E ainda a venda a granel de fibras em pó, tanto do asbesto amianto da variedade crisotila, como daquelas naturais e artificiais referidas no artigo 2º. Esse dispositivo, o artigo 2º, ora inquinado de nulidade, por sua vez, define que estarão sujeitas às condições estabelecidas nos dispositivos que se seguem a extração, a industrialização, a comercialização e a utilização do asbesto amianto da variedade crisotila, que é o branco, como eu já disse, do grupo mineral das serpentinas, bem como as demais fibras, a que também já aludi. Já no artigo 3º, a Lei 9055 submete a exploração do amianto crisotila
quanto aos usos que não foram categoricamente proibidos, porque há, enfatizo, usos que foram categoricamente proibidos, a observância da legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho, dos acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil e dos acordos assinados entre o Sindicato dos Trabalhadores e seus empregadores. Nesse quadro, eu identifico na Lei 9055. Primeiro, quanto às substâncias objeto do artigo 1º, inciso 1, fibras minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, não existem níveis minimamente seguros para a sua exploração sob qualquer forma e para qualquer fim. Segundo, quanto ao amianto crisotila e demais fibras naturais e artificiais utilizadas para o mesmo fim e usos, a lei proscreve, por reputar, além de qualquer nível aceitável de segurança, a utilização, as modalidades pulverização, bem como a comercialização a granel de fibras em pó. Outros usos, contudo, são admitidos na forma regulada pelo artigo 2º e seguintes. Então, este é o quadro atual. Numa primeira reflexão, anoto ponderável a tese brilhantemente defendida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e por isso Sua Excelência está impedido, para nossa tristeza, de atuar nesse processo, porque sem dúvida traria luzes relevantes que nos auxiliariam a uma melhor solução. E ainda pelo eminente ministro, ex-ministro, que agora atuando como advogado de Amit Curi, Francisco Rezec, de que eventual declaração de inconstitucionalidade deste artigo 2º não conduziria à proibição da sua exploração nas hipóteses por ele regidas, que são essas a que acabei de me referir, e conduziria, sim, à retirada do ordenamento jurídico da norma que submete essa exploração a limites. Nessa linha de raciocínio, a se entender pela insuficiência de tais limites para assegurar a observância das cláusulas constitucionais protetivas da saúde e do meio ambiente, a eventual inconstitucionalidade não seria do texto declinado no artigo 2º da Lei 9055, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, e sim da omissão parcial do legislador em relação ao seu dever de proteger os direitos à saúde e ao meio ambiente, de modo abrangente e eficaz. A essa compreensão alinha-se o magistério de Luiz Guilherme Marinoni. Digo eu, que eu aqui transcrevo, sem embargo da respeitabilidade dessa tese, eu verifico que são vários os precedentes dessa Suprema Corte em que já afirmado ser o artigo 2º da Lei 9055, mais do que norma disciplinadora dos limites e condições para a exploração privada de determinado material, e sim a própria fonte positiva da legitimidade da extração, da industrialização, da comercialização e da utilização do amianto no território pátrio. Passo agora no meu voto, justamente para embasar essa conclusão a que cheguei, a relembrar a jurisprudência da Corte. Digo que em 26 de setembro de 2001, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida cautelar requerida na ADI 2396, Mato Grosso do Sul, sob a relatoria da ministra Ellen Grace, Tribunal Pleno, 14 de 12 de 2001, proposta pelo governador do estado de Goiás, em face da Lei 2210 de 2001 do estado do Mato Grosso do Sul, pela qual vedada a fabricação, o ingresso, a comercialização e a estocagem de amianto ou de produtos à base de amianto destinados à construção civil no território daquele ente federado. Por unanimidade, prevaleceu na assentada a
ainda que com ressalvas manifestadas pelos eminentes ministros Carlos Veloso e Sepúlveda Pertence, a tese da eminente relatora, no sentido da inconstitucionalidade formal da Lei Sul-Mato-Grossense, por afronta ao sistema constitucional de repartição de competências legislativas. Ao registro de que, abro aspas, o Estado de Mato Grosso do Sul excedeu a margem de competência concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre produção e consumo, proteção do meio ambiente, controle da poluição e proteção e defesa da saúde. Já na ocasião, também afirmou a eminente relatora, aspas, a questão que essa Corte decide não é a de natureza técnico-científica. O que nos é dado verificar é a ocorrência de contrato inadmissível entre a lei em exame e o parâmetro constitucional. E aqui eu volto a extrair da ementa um excerto que me parece que deva ser pontuado, e dele extraio ainda: norma estadual que proíbe a fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de amianto ou produtos à base de amianto está em flagrante contraste com as disposições da Lei Federal 90.55 de 95, que expressamente autoriza, nos seus termos, a extração, industrialização, utilização e comercialização da crisotila. Esse entendimento, vendo na Lei 90/95 a fonte normativa autorizadora do uso do amianto nessas condições, foi confirmado em 8 de maio de 2003, quando o plenário, apreciando o mérito da ADI 2396, novamente por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido nela deduzido para declarar, então, a inconstitucionalidade dos artigos aqui que eu relembro da lei estadual. Em decisão que assim, cuja ementa eu transcrevo, mas me limito aqui, Vossas Excelências têm no voto escrito que pedi que fosse distribuído nessa data, eu me permito fazer o seguinte destaque. Sendo possível esse Supremo Tribunal, pelos fatos narrados na inicial, verificar a ocorrência de agressão a outros dispositivos constitucionais que não os indicados na inicial, verifica-se que, ao determinar a proibição de fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de amianto ou de produtos à base de amianto destinados à construção civil, o Estado do Mato Grosso do Sul excedeu a margem de competência concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre produção e consumo, e aí proteção ao meio ambiente, controle da poluição e proteção e defesa da saúde. A Lei e aqui é o ponto. A Lei 90/55 de 95, que é a lei federal, objeto desta nossa ADI, dispôs extensamente sobre todos os aspectos que dizem respeito à produção e aproveitamento industrial, transporte e comercialização do amianto crisotila. Extraio ainda excerto do voto condutor. No caso concreto, lei federal que fixe princípios gerais para a produção e comercialização de amianto já existe. A Lei 90/55 de 95 promove o banimento dos anfibólios e dos produtos que os incorporem. Proíbe a pulverização de todos os tipos de fibra e a venda a granel de fibras em pó, mas, e eu grifo, expressamente permite, nos seus termos, a extração, industrialização, utilização e comercialização do crisotila. Na mesma data, o plenário julgou parcialmente procedente a ADI 2656, proposta pelo governador do estado de Goiás e relatada pelo eminente ministro Maurício Correia, para declarar também a inconstitucionalidade formal dos dispositivos que eu aqui cito do Estado de Lei do Estado de São Paulo, pela qual proibidos a importação, a extração, o beneficiamento, a comercialização, a fabricação e a instalação de produtos ou materiais contendo qualquer tipo de amianto, sob qualquer forma, no território do Estado de São Paulo. Nesse julgado, além de afronta ao artigo 24, parágrafo
1º a 4º da Constituição Federal, entendeu-se configurada a invasão pelo Estado da competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual, minas e recursos minerais. Extraio da ementa, fração de interesse. O item 2º, comercialização e extração de amianto, vedação prevista na legislação do Estado de São Paulo, comércio exterior, minas e recursos minerais, legislação, matéria de competência da União, invasão de competência legislativa pelo Estado-membro, inconstitucionalidade. Novo item, produção e consumo de produtos que utilizam amianto crisotila, competência concorrente dos Estados Federados, existência de norma federal em vigor a regulamentar o tema, Lei 90/55. Consequência, aviso formal da Lei Paulista por ser apenas de natureza supletiva, a competência estadual para editar normas gerais sobre a matéria. Proteção e defesa da saúde pública e meio ambiente, questão de interesse nacional, legitimidade da regulamentação geral fixada no âmbito federal, ausência de justificativa para tratamento particular e diferenciado pelo Estado de São Paulo, rotulagem com informações preventivas a respeito dos produtos que contenham amianto, competência da União para legislar sobre o comércio interestadual e a extrapolação da competência. Relatoria, como destaquei, dessa ADI 2656, do eminente ministro saudoso Maurício Corrêa. Em 4 de junho de 2008, novamente a voltas com o tema, este plenário, por maioria, negou o referendo a liminar concedida pelo eminente relator da ADI 3937, ministro Marco Aurélio, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, em face da Lei 2.684 de 2007 do Estado de São Paulo, que proíbe no território do ente federado o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham qualquer tipo de amianto ou asbestos ou outros minerais, ainda que acidentalmente. Embora o exame de medida cautelar, o julgamento representou verdadeiro verrolho da jurisprudência então firmada sobre a matéria. Ainda que a Corte, digo eu, tenha flertado na oportunidade com o juízo incidental de inconstitucionalidade da lei federal que autoriza o uso do amianto, a 90/55, objeto desta ADI de hoje, notadamente no voto do eminente ministro Eros Grau, inaugurador da divergência, o fundamento que sobressai com maior clareza e consistência, a partir da leitura dos votos proferidos por aqueles que o acompanharam na conclusão, ministro César Peluso, ministro Joaquim Barbosa, ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Aires Brito, consiste, na minha visão, em uma interpretação menos centrípeta do modelo de divisão de competências comuns e concorrentes a teor dos artigos 23 e 24 da Carta Política. Digno de menção, no particular, o voto do eminente ministro Joaquim Barbosa, no que contou com a adesão da maioria, no ponto em que, apesar de negar referendo a liminar, não descura da premissa de que, aspas, há, no entanto, uma lei federal que autoriza o uso de uma espécie de amianto chamada crisotila em todo o território nacional. Lembrou ainda o ministro, em suas razões, que, aspas, a autorização ao uso do crisotila já foi reconhecida por esse tribunal em 2 acordos, e se refere aos acordos da ministra Ellen e do ministro Maurício Corrêa, a que acabei de referir. Igualmente, o voto proferido pelo ministro Eros Grau, enquanto relator da ADI 3353 de Pernambuco, contém assertiva no sentido de que decorre do artigo 2º da Lei 90/55, de 95, e a Lei Federal, a possibilidade de extração, industrialização, comercialização do amianto na variedade crisotila. Por isso que nessa esteira, consistindo o artigo 2º da Lei 90/55, de 95, fonte positiva da autorização para esta utilização do amianto no território nacional, com a visão destes julgados, a
que aludi, parece-me se impor o equacionamento da questão relativa à legitimidade constitucional da tolerância ao uso do amianto crisotila, tal como estampada no preceito impugnado, à luz dos postulados fundamentais concernentes à dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, direito à saúde e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Antes de prosseguir, aqui eu entendo necessário uma ressalva, na linha do que foi, inclusive, questionado por um dos amigos Cury. Embora em progressivo desuso, o amianto crisotila ainda é utilizado na indústria química para obtenção de cloro pelo processo de eletrólise com diafragma de amianto. Este uso específico do amianto crisotila é disciplinado em legislação federal posterior à Lei 9055 de 95 e específica para o setor. Trata-se da Lei 9976 de 2000. Esse diploma legal, Lei 9976 de 2000, regula a manutenção desse método de produção de cloro em caráter residual até que se complete a transição tecnológica do parque industrial. Proíbe não só a instalação de novas fábricas para a produção de cloro pelo processo de eletrólise com tecnologia a mercúrio e diafragma de amianto, mas também a ampliação das plantas já instaladas. Confira-se o texto legal, artigo 1º. A produção de cloro pelo processo de eletrólise em todo o território nacional sujeita-se às normas estabelecidas nesta lei. Segundo, ficam mantidas as tecnologias atualmente em uso no país para a produção de cloro pelo processo de eletrólise, desde que observadas as seguintes práticas pelas indústrias produtoras. E aí, no inciso 7, consta sistema gerencial de controle do amianto nas indústrias que utilizem essa tecnologia, com obrigatoriedade de utilização de amianto somente do tipo crisotila, ambiente fechado com filtração de ar para o manuseio de amianto seco, locais controlados nas operações de preparação e remoção de diafragmas de amianto, segregação de resíduos do amianto, tratamentos e destinações adequadas com registro interno de todas as etapas, vestiários adequados para o acesso às áreas do amianto por pessoas designadas, vigilância da saúde na prevenção de exposição ocupacional ao amianto, com procedimentos bem definidos de toda ação de controle e disponibilidade de equipamentos de proteção individual e uniformes específicos para a operação nessa área. Até se mencionou que seria quase que aquela, uma espécie de escafandro. Artigo 3º, fica vedada a instalação de novas fábricas para a produção de cloro pelo processo de eletrólise com tecnologia a mercúrio e diafragma de amianto e no parágrafo 2º do artigo 4º consta expressamente, ficam vedadas ampliações desses processos que configurem construções de novas salas de células ou circuitos completos adicionais aos já existentes. Mostra-se relevante, digo eu, o registro ainda de que na produção do cloro pelo método de eletrólise, o amiante crisotila é utilizado de forma automatizada em ambiente fechado, com pressão interna negativa em relação ao ambiente externo, umidificado e seguro, sem exposição de pessoas ao material, sendo o ar interno aspirado através de filtros manga de alto desempenho, superior a 99,9% de eficiência, antes de voltar para o exterior. Trata-se de um processo onde a interação humana ocorre ao acionar o equipamento, sem contato físico com o amianto crisotila. Na condição de amiticúria, os representantes do setor de produção de cloro-soda
a Abiclor, noticiam que a eventual interrupção da extração do amianto crisotila, caso declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9055 de 95, não lhe seria prejudicial, uma vez suficientes os estoques detidos no momento atual pela indústria de cloro para manter a produção até que definitivamente se complete o processo de substituição tecnológica. Se disse da tribuna que das 3 fábricas que utilizavam o amianto nessas condições, 2 já estão usando substitutivos e apenas uma ainda está complementando o ciclo de substituição. E nesse contexto, eu entendo oportuno o registro de que o eventual reconhecimento, na minha visão, da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9055, no que disciplina a extração do amianto crisotila nos termos que eu já expus, não tem o condão de afetar as situações regidas pela Lei 99/76, que não são objeto desta impugnação. Essa distinção, considerados a frequência, a duração e o nível da exposição, bem como o tipo de trabalho e as condições existentes no local do trabalho, em especial o seu caráter de transitoriedade, parece, a princípio, encontrar respaldo no artigo 1º, item 3 da Convenção 162 da OIT. Eu relembro aqui agora, senhores ministros, as premissas metodológicas relativas à hermenêutica dos direitos fundamentais. E digo que a democracia moderna, com raízes no século XVII, fincada na ideia de que é a vontade do povo que constitui a comunidade política e determina os limites do poder político, está consagrada, não sem lutas e resistências, no nosso panorama político. Contudo, para além do exercício do direito ao sufrágio secreto e universal, o regime democrático se materializa necessariamente na prática das instituições que canalizam o debate público, permitindo a construção comunicativa de uma compreensão adequada sobre as necessidades da sociedade. E nesse desenho, a Constituição assume a condição de instituição essencial e complementar à democracia. Ao estabelecer o Estado de Direito, a Constituição empresta à praxis democrática o equilíbrio necessário para a realização de seus objetivos. O Estado Democrático de Direito, opção do Constituinte de 1988, não aleatória essa opção, mas informada pelo espírito do seu tempo, traduz a submissão à lei, a garantia de uma democracia procedimental e material e a garantia de um mínimo de satisfação dos direitos sociais. Pode-se dizer que no período histórico compreendido entre o século XVIII e os dias atuais, se delineou o processo mais ou menos global e mais ou menos uniforme de expansão do escopo do constitucionalismo, inicialmente ocupadas tão somente com direitos individuais e políticos, as cartas de direito passaram a incorporar direitos econômicos e sociais. A insuficiência da igualdade formal preconizada pelas liberdades negativas como mecanismo de condução das relações sociais, insuficiência esta inferida da manutenção ou agravamento de situações de extrema carência, fortaleceu a convicção de que necessárias para assegurar a igualdade material, ações positivas na sua direção, com os consectários limites a liberdades antes absolutas. Superada a concepção estritamente formal, a efetiva igualdade substantiva de oportunidade de tratamento exige, na minha visão, o atuar positivo do Estado de modo a eliminar os obstáculos físicos, econômicos, sociais ou culturais à sua
concretização. E a Constituição de 1988, nessa linha, consagra que a finalidade do desenvolvimento econômico não está divorciada do processo social. E eu aqui estou citando o magistério do sempre lembrado ministro Arnaldo Sussequinde. O artigo 170, caput, da nossa Constituição, eleva a valorização do trabalho humano à condição de fundamento da ordem econômica pátria. E os artigos 5º, incisos 23 e o artigo inciso 23 e o artigo 170, inciso 3, proclamam a função social da propriedade como fator de legitimação, sob a ótica dos direitos fundamentais, dos limites opostos às liberdades de contratar e de empreender. E, nesse quadro, entendeu inadmissível ter o progresso social e o bem-estar coletivo como obstáculos ao desenvolvimento econômico quando eles constituem os seus próprios fins. Seja partindo da centralidade do princípio da dignidade da pessoa humana, seja adotando a democracia como vértice interpretativo, a sistemática constitucional, na minha visão, conduz necessariamente à inviabilidade de uma hermenêutica dos direitos fundamentais que situe os direitos sociais materialmente fundamentais em situação de inferioridade deontológica em relação aos ditos direitos fundamentais individuais. A valorização e a proteção do indivíduo e do cidadão abstratamente considerados, o constitucionalismo contemporâneo incorporou a preocupação de reconhecer as particularidades decorrentes dos papéis sociais desempenhados pelos seres humanos concretos em diferentes contextos de interação: trabalhador, consumidor, enfermo, morador e assim por diante. A mesma Carta Constitucional que erige a dignidade da pessoa humana e os valores do trabalho em sustentáculos da República delega ao Supremo Tribunal Federal a guarda desse arcabouço axiológico, cuja adequada compreensão requer sensibilidade para as suas nuances. Passo ao exame da livre iniciativa e das cláusulas constitucionais do direito à saúde e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E digo que entendo que o devido equacionamento da Lei 9055, de 95, à luz dos princípios e valores consagrados na Carta Republicana de 88, tem como principal vetor a cláusula, na minha visão, a cláusula constitucional do direito à saúde. De fato, na discussão relativa à constitucionalidade da norma federal que regula a exploração do amianto, a invocação da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da defesa do meio ambiente tem como centro de convergência a proteção da saúde. Artigo 6º, 7º, 22 e 196 da Carta. Não há dúvida de que a Constituição, tomada como um sistema, autoriza o Estado a impor limitações aos direitos fundamentais, em face da necessidade de conformá-los com outros direitos fundamentais igualmente protegidos. Assim, o direito fundamental à liberdade de iniciativa, consagrados no artigo 1º, 4º e 170 caput da Constituição, também como fundamento da República Federativa do Brasil e princípio geral da ordem econômica, não impede a imposição pelo Estado de condições e limites para a exploração de atividades privadas, tendo em vista a necessidade da sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos fundamentais e proteções constitucionais, sejam individuais ou sociais, destacando-se no caso da exploração industrial e comercial do amianto, a proteção da saúde e a proteção do meio ambiente. Essa compreensão encontra ressonância nas palavras do eminente ministro César Peluso, quando afirmou: de todo compatível com o ordenamento, limitar a liberdade de iniciativa a bem de outras finalidades jurídicas, tão ou mais relevantes, como a defesa da livre concorrência, o exercício da vigilância estatal sobre o setor particularmente crítico para a saúde pública. Estou me referindo à ação cautelar 1657,
julgamento em agosto de 2007. Na mesma direção, a lição do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em artigo acadêmico, quando Sua Excelência destaca há relativo consenso no sentido de que os direitos não são absolutos. Não se admite nessa linha o exercício ilimitado das prerrogativas que cada direito pode facultar, principalmente quando se cuide de direitos veiculados sob a forma de normas, princípios. Seria absurdo admitir que o exercício de um direito pudesse chegar a ponto de inviabilizar a vida em sociedade ou de violar direitos de terceiro. Daí porque se reconhece a possibilidade de restringir o exercício de direitos fundamentais. Prossigo eu dizendo que o tratamento recebido pela saúde na Constituição de 88 diferencia-se em relação aos regimes anteriores, porque pela primeira vez ligado à tutela da pessoa humana. Textualmente relacionado entre os direitos fundamentais sociais, os vetores hermenêuticos do pluralismo, que estão no preâmbulo, e da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, 3, desautorizam reduzir o direito à saúde à dimensão meramente prestacional. O caráter ambivalente do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição, que apresenta aspectos ao mesmo tempo de direito individual e social, de direito de defesa e de proteção, de direito subjetivo e prestacional, é destacado pela doutrina. E aqui eu estou citando Ana Carolina Brochado Teixeira, Saúde, Corpo e Autonomia Privada, quando diz, da natureza de direito subjetivo, tomada como interesse negativo da intangibilidade física, passou também a interesse positivo, a uma proteção ativa à integridade psicofísica, que abrange o meio ambiente e o local de trabalho. A expansão conceitual da saúde para além do direito público subjetivo, assumindo o caráter de oponibilidade erga omnes, também é de grande relevância, vez que pode ser oponível não apenas contra o Estado, mas também contra terceiros. Não se trata de dimensões antagônicas, mas complementares. Prossigo dizendo que os preceitos constitucionais que elevam a saúde à estatura de direito social, artigo 6º de todos, incumbe ao Estado o dever de garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, artigo 196, e asseguram aos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, artigo 7º, 23, todos da Constituição, e por isso impõe a adoção de uma agenda positiva voltada à concretização desses direitos. Ora, prossigo. Os conteúdos desde já decididos pelo Poder Constituinte, aquilo que o Poder Constituinte, representante primário do povo soberano, textualmente decidiu retirar da esfera de avaliação e arbítrio do Poder Legislativo, representante secundário do povo soberano, podem ser afirmados sem necessidade de intermediação política, na medida em que, direta e necessariamente extraídos da cláusula constitucional do direito à saúde tomado como princípio. Com base nisso, já assentou essa Suprema Corte que o fornecimento de medicamentos e a prestação de assistência à saúde, porquanto materialmente assimiláveis à dimensão prestacional do direito à saúde, integram o dever do Estado de promover e proteger a saúde pública, prestações atribuídas ao Estado diretamente pela Constituição. E aqui eu estou citando o ministro Luiz Fux, quando diz que o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los em qualquer dos entes federativos, desde que demonstrada a sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Recurso extraordinário 607.381. Destaco ainda procedente, belíssimo precedente, como sempre, relativo ao direito à saúde do nosso eminente decano, ministro Celso de Mello, a quem renovo as minhas homenagens por esses 28 anos no exercício da jurisdição constitucional.
Digo eu, do arranjo constitucional pode ser inferida ainda a legitimidade do estabelecimento de proteções voltadas especialmente à saúde de grupos vulneráveis específicos, como crianças, adolescentes, idosos, povos indígenas e, mais diretamente relacionados a este caso, os trabalhadores de determinado setor industrial expostos a agentes nocivos. Mais do que uma orientação, tais comandos encerram um verdadeiro dever endereçado aos poderes legislativo, executivo e judiciário de agir positivamente quanto à regulação da utilização na indústria de matérias-primas comprovadamente nocivas à saúde humana. A proteção da saúde, adequadamente considerada como norma principiológica, consiste em proposição objetiva, deontológica e teleológica. A cláusula constitucional geral da proteção à saúde constrange e ampara o legislador federal, estadual, distrital e municipal ao excluir previamente certos arranjos normativos com ela incompatíveis do leque de escolhas políticas possíveis, ao mesmo tempo em que cria uma esfera de legitimação para determinadas intervenções político-normativas que, democraticamente legitimadas, traduzem inferências autorizadas pelo preceito constitucional. Não se defende com isso a ilação totalitária de que a Constituição, ao atribuir ao Estado o dever de proteger a saúde, legitima toda e qualquer restrição a direitos e liberdades, cujo resultado, desejado ou esperado, seja algum nível de incremento no coeficiente de saúde da população. É por isso, aliás, que o sentido do direito constitucional à saúde deve ser, na minha visão, preponderantemente construído pelo legislador, especialmente naquilo em que implicará limitações a outros direitos fundamentais. Isso porque a restrição legítima dos direitos fundamentais tem lugar no contexto de uma negociação entre o constitucionalismo, direitos fundamentais, proteções contra-majoritárias e o princípio democrático, vontade da maioria. Ao se defrontar com questões envolvendo a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, é responsabilidade dessa Corte não ultrapassar a linha, em muitos casos tênue, que separa a afirmação de direitos básicos e a definição das pautas políticas. Ora, e aqui eu estou citando Juliano Zaiden, bem-vindo. Ao refletirmos sobre os direitos assegurados sobre uma democracia constitucional, não podemos esquecer essa lacuna irredutível que precisa permanecer aberta e não preenchida por qualquer tipo de logocentrismo. A lei, porque marcada por sua violência inerente, precisa pelo menos ser legítima. Do contrário, se assumimos um logos como guia referencial para a decisão, então não apenas emerge a prática de violência sem legitimidade, mas também a decisão se torna um discurso reificado de reprodução de uma identidade. Como consequência, essa identidade, em vez de levar em conta l'état de droit, torna-se uma referência em si mesma, um essencialismo contra a singularidade que o contexto fornece, desse modo colocando em perigo a democracia constitucional. Prossigo eu. Esse risco de verdadeira incerteza sistêmica, apresentado por uma particular perspectiva sobre os direitos constitucionais, não passou despercebido a percussiente análise do ministro Eros Grau, que com acerto consignou no seu voto convergente, proferido ao julgamento da DPF 101, a que já me referi, relativa sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Abro aspas, eis o que define a racionalidade do direito. As decisões deixam de ser arbitrárias e aleatórias, tornam-se previsíveis. Racionalidade jurídica é isso. O direito moderno permite a instalação de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade em relação aos comportamentos humanos, sobretudo aqueles que se dão nos mercados.
Daí a aguda observação de Habermas, continua Eros Grau. Enquanto uma Corte Constitucional adotar a teoria da ordem de valores e nela fundamentar suas praxis decisórias, o perigo de juízos irracionais aumenta, porque os argumentos funcionalistas ganham prevalência sobre os normativos. Prossigo eu. Direta e necessariamente extraídos da cláusula constitucional do direito à saúde, tomada como princípio, somente podem ser afirmados, sem necessidade de intermediação política, os conteúdos desde já decididos pelo poder constituinte. Aquilo que o poder constituinte, representante primário do povo soberano, textualmente decidiu retirar da esfera de avaliação e arbítrio do poder legislativo, representante secundário do povo soberano. Repito. Adotar esta postura frente às cláusulas constitucionais fundamentais não significa outra coisa senão levar a sério os direitos, como bem lembra o renomado professor da Escola de Direito da Universidade de Nova York, Jeremy Waldron. Aspas. Nós discordamos sobre direitos e é compreensível que seja assim. Não deveríamos temer nem ter vergonha de tal desacordo, nem abafá-lo e empurrá-lo para longe dos fóruns nos quais importantes decisões de princípios são tomadas em nossa sociedade. Nós devemos acolhê-los. Tal desacordo é um sinal, o melhor sinal possível em circunstâncias modernas de que as pessoas levam os direitos a sério. Evidentemente, uma pessoa que se encontra em desacordo com outras não é, por essa razão, desqualificada de considerar sua própria visão como correta. Nós devemos, cada um de nós, manter a fé nas nossas próprias convicções. Mas levar os direitos a sério é também uma questão de como responder à oposição de outros, até mesmo em uma questão de direitos. Mais adiante, prossegue Waldron, levar os direitos a sério, então, é responder respeitosamente a esse aspecto de alteridade e, então, estar disposto a participar vigorosamente, mas como um igual na determinação de como devemos viver juntos nas circunstâncias e na sociedade que compartilhamos. Mais uma vez, repito, que em notas de rodapé, sempre que eu ando a citação, eu cito a fonte. Esse mesmo cuidado, prossigo eu, deve ser adotado pela Corte, na minha visão, no que se refere à cláusula constitucional proclamadora do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como essencial à sadia qualidade de vida, reporto-me ao artigo 225 da Constituição Federal, sobre a qual registro a análise minuciosa de Celso Antônio Pacheco Fiorilo, para quem a Constituição da República conclui pela presença de 4 concepções fundamentais no âmbito do direito ambiental. A primeira, de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Segundo, de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à existência de um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, criando em nosso ordenamento o bem ambiental. Terceiro, de que a Carta Magna determina, tanto ao poder público quanto à coletividade, o dever de defender o bem ambiental, assim como o dever de preservá-lo. E, por fim, de que a defesa e a preservação do bem ambiental estão vinculadas não só às presentes, como também às futuras gerações. Prossigo. A Constituição Federal de 88, ao incluir entre seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana como fundamento destinado a interpretar todo o sistema constitucional, adotou visão explicitamente antropocêntrica, que reflete em toda a legislação infraconstitucional, o que abarca também a legislação ambiental. O Constituinte originário atribuiu aos brasileiros e estrangeiros residentes no país posição de centralidade em relação ao nosso sistema de direito positivo. Nesse sentido,
o princípio número 1 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ainda em 1992. Aspas, os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Fecho aspas. Na mesma linha, Guilherme José Purvim de Figueiredo, em obra destinada ao estudo da proteção ao meio ambiente do trabalho, destaca a centralidade do direito à integridade física, dizendo: o princípio da prevenção e precaução basilar do direito ambiental aplica-se integralmente ao meio ambiente do trabalho, não se podendo ter como lícita a exposição dos trabalhadores ao risco de uma doença com o único fim de potencializar a capacidade produtiva de uma empresa. Cada vez que se revele um perigo para a saúde do profissional, deverá o empregador reduzir até o limite máximo oferecido pela tecnologia os males provocados ao trabalhador. Quando, porém, os incômodos forem de tal monta a ponto de minar a saúde do trabalhador, havendo um conflito entre a exigência produtiva e o direito à saúde, este último, direito à saúde, deverá prevalecer, pois o direito subjetivo à integridade física e à vida constitui um consectário do princípio da dignidade humana. Cito fonte. É sob essa ótica que deve ser lido, entendo eu, o comando do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5 da Carta Política, segundo o qual compete aos poderes públicos, aspas, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Sempre que medidas dessa natureza, prossigo agora eu, se fizerem necessárias, se mostrarem adequadas e forem suficientes para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Contrário senso, o comando constitucional deslegitima como insuficientes medidas paliativas que se mostrem incapazes de aliviar satisfatoriamente, a partir de um juízo de proporcionalidade, o risco gerado para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente, em decorrência da manipulação de determinados produtos materiais ou tecnologias. Ao mesmo tempo, não deixam de estar albergados no imperativo de controlar, trazido pelo artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6 da Lei Maior, eventual vedação, banimento ou proibição dirigida a técnicas, métodos e substâncias quando nenhuma outra medida de controle se mostrar efetiva. Abro um item, senhora presidente, para brevemente tratar das contribuições ao debate trazidas na audiência pública sobre o amianto, na DI 3937, e também ainda por Amit Cúria, a que já me referi, a audiência convocada pelo eminente ministro Marco Aurélio, no bojo da ADI sob a relatoria de Sua Excelência 3937, realizada em agosto de 2012 nesta Casa. Importantes especialistas foram ouvidos sobre os riscos da utilização do amianto, os quais aportaram relevantes contribuições sobre o tema. Representando o Ministério... Pois não. Ainda bem que o trabalho não foi inútil. Foi belíssimo o trabalho de Vossa Excelência. Eu aplaudo e aplaudirei sempre, porque permitiu o debate franco, aberto e a exposição de diferentes posições a respeito do tema. Fundamental. Fico confortado. Fico confortado. Representando o Ministério da Saúde, ministro Marco Aurélio, pelo que eu lembro do voto de Vossa Excelência, porque é interessante, essa ADI de Vossa Excelência diz respeito a uma lei estadual, assim como uma ADI que havia sido distribuída para o ministro Aires Brito. E essa ADI que hoje eu relato, em substituição de relatoria, também era da relatoria do ministro Aires Brito. As três ADIs entraram na mesma data. Eu já estava aqui no Supremo, isso foi em 2012. E foram chamadas apenas as duas ADIs estaduais, porque na federal estava impedido o ministro. É algo para pensar-se em termos de racionalização. A concentração. Isso. Não exigindo que vários ministros se debrucem sobre uma matéria de repercussão maior. Sem dúvida. E naquela oportunidade não entrou
em julgamento esta ADI sobre a lei federal, porque como o ministro Dias Toffoli estava impedido, não havia quórum. Mas entrou em julgamento tanto a ADI relatada pelo ministro Marco Aurélio quanto a ADI do ministro. Agora, evidentemente, pela numeração, eu não sou muito chegado aos números, né? A ADI sob a minha relatoria precede as demais. Sim, tanto o ministro Aires Brito tinha voto nesta ADI que hoje eu relato. E este processo foi redistribuído para o ministro Luiz Roberto, quando o ministro Luiz Roberto chegou, mas Sua Excelência depois verificou o seu impedimento e por isso, só por isso, veio redistribuído a mim, algum tempo depois. Mas eu prossigo dizendo que os representando o Ministério da Saúde, o então diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, órgão subordinado à Secretaria de Vigilância da Saúde, Guilherme Franco Neto, mencionou que o Ministério da Saúde recomenda a eliminação de qualquer forma do uso do amianto crisotila em todo o território nacional. Observou que ele se encontra provado cientificamente que o amianto é cancerígeno e que o Brasil tem tecnologia, isso é importante, e matéria-primas para substituí-lo totalmente em seu território. Fez outros destaques que eu aqui transcrevo, mas em benefício do tempo vou omitir a leitura. Digo que Sérgia de Souza Oliveira, diretora da Qualidade Ambiental da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, órgão do Ministério do Meio Ambiente, alertou sobre a dificuldade de controle dos resíduos do amianto, que não tem como ser degradados por organismos aquáticos e cuja dispersão ocorre por escoamento, uma vez que o material não é absorvido pelo solo. Esclareceu que o Brasil vem se preocupando com o amianto desde a década de 80, destacando as convenções todas de que somos signatários. O médico René Mendes, por sua vez, professor especialista em saúde pública e em medicina do trabalho, que falou em nome da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, mencionou que não se pode falar em uso seguro ou uso controlado do amianto, pois não existe limites de tolerância. Sequencialmente, o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Hermano Albuquerque de Castro, em nome da Associação Brasileira também dos Expostos ao Amianto, apresentou ao ministro Marco Aurélio, aos participantes da audiência pública, os resultados que a Fundação vem obtendo nos últimos 20 anos sobre o mineral e afirmou não haver mais dúvida de que todas as formas de amianto, inclusive o crisotilo, causam câncer. Aí eu me refiro também, e eu até vou procurar resumir, porque o ministro Toffoli, no seu voto vista, já fez também referência a todas essas participações. Aqui eu registro o representante da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o doutor em pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP, o Biratã de Paula Santos, observou, aspas, que o amianto é um velho conhecido. Nós conhecemos os malefícios do amianto há mais de um século, além de observar que o amianto está associado a um dos cânceres mais prevalentes e que mais mata no mundo, o câncer do pulmão. Aspas, nós estamos falando de um fator de risco que ocorre em uma doença altamente incidente e letal. Portanto, qualquer variação de risco tem um impacto significativo. Fecho aspas. Em complemento aos dados mencionados, o médico Marcos Sabino, mestre em saúde coletiva pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e perito do Ministério Público do Trabalho, mostrou dados reveladores de que muitas empresas só notificam corretamente os casos de doenças ocupacionais relacionadas ao amianto a partir de ações do Ministério Público do Trabalho, ou seja, ainda uma subnotificação de doenças relacionadas ao amianto. Me refiro ainda às manifestações dos professores e pesquisadores Hermano Castro, Fernanda Gianazzi e Ciro Lovelo, chamando a atenção para o fato de que o reconhecimento dos riscos para a saúde humana decorrentes da manipulação do amianto já levou ao seu banimento até aquele momento em mais de 36 países. Hoje, a notícia que se tem que são mais de 50 países que o baniram. Digo eu que, com efeito, o estado da arte da pesquisa médico-científica permite concluir com segurança que todas as fibras de amianto
apresentavam potencial ou apresentam potencial cancerígeno. E, nesse sentido, uma vasta quantidade de pesquisas chegam às mesmas conclusões sobre os perigos e a toxicidade do amianto, de caráter cancerígeno. E aqui eu me reporto ao que eu disse no início do voto, porque seguramente houve manifestação, e sim, em outros sentidos, outros laudos, né? E aí vai evoluindo a ciência. É digno de nota o dado destacado nesta audiência pública por Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, coordenador-geral de monitoramento de benefícios por incapacidade do Ministério da Previdência Social, de que, considerado o fator de morbidade acelerada, os trabalhadores do setor do amianto podem se aposentar após 20 anos de trabalho, o que decorre do alto risco cancerígeno da atividade, bem como que o percentual acrescido à cota empresarial de 9% para a aposentadoria especial não cobre o impacto do setor nos benefícios previdenciários, gerando um déficit, à época, ele disse, de 31,5%. Os dados e subsídios técnicos apresentados na audiência pública sobre os efeitos do amianto sobre a saúde, bem como as contribuições dessa natureza trazidas pelos Amit Curie, referendam, no seu conjunto e na minha visão, a conclusão de que no estado atual o conhecimento científico acumulado permite afirmar, para além de dúvida razoável, a nocividade do amianto crisotila à saúde humana e ao meio ambiente. Faço o exame dos influxos do direito internacional. Digo que, informada pelo consenso técnico e científico hoje estabelecido no tocante às premissas fáticas, primeiro, de que todos os tipos de amianto provocam câncer, não tendo sido identificado nenhum limite para o risco carcinogênico do crisotila. E segundo, que a sua substituição para os usos regulados pela Lei 9055 de 95 se mostra absolutamente viável sob o aspecto econômico, a lógica da inconstitucionalidade da proteção insuficiente, tal como aqui dimensionada, ampara a minha conclusão de que de modo algum se mostram desarrazoadas as iniciativas legislativas relativas à sua regulação em qualquer nível federativo, ainda que resultem no banimento de todo e qualquer uso do amianto. Resta saber, no entanto, e isso que é o importante, se a apreciação jurídica e constitucional de tais fatos conduz à inconstitucionalidade da opção legislativa consubstanciada neste artigo 2º, em relação ao controle da exploração do amianto crisotila. Como já mencionei, o artigo 3º desta lei condiciona a exploração do amianto crisotila à observância das normas internacionais protetivas, o que traz à lume a já mencionada Convenção 162 da OIT, promulgada, aqui já me referi. E digo que em 2006, a Conferência Internacional do Trabalho, principal ente deliberativo da OIT, adotou a resolução sobre o asbesto, em que diz o artigo 1º o seguinte: a eliminação do uso futuro do asbesto e a identificação e manejo adequado do asbesto atualmente em uso são os meios mais eficazes para proteger os trabalhadores contra a exposição ao asbestos e prevenir futuras doenças e mortes a ele relacionadas. E segundo, que essa convenção de 1986 a 162 não deve ser usada para fornecer justificativa ou endosso ao uso continuado do asbestos. Vale dizer, a adequada exegese da Convenção 162 da OIT pressupõe, na minha visão, seja ela lida em harmonia com a Convenção 139 da OIT sobre a prevenção e o controle de riscos profissionais causados pelas substâncias ou agentes cancerígenos de 1974, aprovada pelo Decreto Legislativo número 3 de 1990 e promulgada mediante o Decreto 157 de 1991. Ao ratificá-la, o Brasil assumiu, entre outros, os seguintes compromissos. Primeiro, atualizar periodicamente a relação das substâncias e agentes cancerígenos
aos quais estará proibida a exposição no trabalho. Segundo, procurar de todas as formas substituir as substâncias e agentes cancerígenos a que possam estar expostos os trabalhadores durante seu trabalho por substâncias ou agentes não cancerígenos ou por substâncias menos nocivas. E, por fim, reduzir ao mínimo compatível com a segurança o número de trabalhadores expostos a substâncias ou agentes cancerígenos. Prossigo. Além de não impor a substituição do uso do amianto, sempre que tecnicamente viável, a Lei 9055 não prevê mecanismos de revisão e atualização periódicas das estratégias de controle dos riscos à saúde oriundos da exposição ao amianto, naquilo em que ela o admite, bem como dos limites de exposição ao amianto crisotila, tendo em vista a marcha do desenvolvimento tecnológico e o avanço do conhecimento científico, colocando-se em total desalinho, a meu juízo, com as obrigações assumidas pelo Estado brasileiro ao adotar as convenções 139 e 162 da OIT. No outro giro, resíduos que tenham o amianto, pó ou fibra, de qualquer tipo, como um dos seus constituintes, estão incluídos sob o Código Y36 no anexo 1, resíduos controlados, da Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito de 1989, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo 34 de 92 e promulgada pelo Decreto 875 de 93. Tais resíduos inserem-se ainda pelas suas propriedades no anexo 3, lista de características perigosas da Convenção, a teor dos itens que eu cito e que se referem, respectivamente, aos resíduos com características tóxicas e ecotóxicas. E aqui estou resumindo a leitura. Não obstante disciplinar essencialmente os movimentos transfronteiriços, exportação, trânsito e importação, dos resíduos nela definidos como perigosos, a Convenção esta impõe aos Estados-membros a obrigação de adotar medidas voltadas a assegurar que a regeração de resíduos perigosos, considerados os aspectos sociais, tecnológicos e econômicos, seja reduzida ao mínimo possível. E ao não prever mecanismos de redução progressiva de resíduos que tenham o amianto em pó ou fibra como um de seus constituintes, a Lei 9055 está em desacordo com a Convenção de Basileia. Porque veiculadoras de regimes protetivos de direitos fundamentais, as convenções 139 e 162 da OIT, bem como a Convenção de Basileia, assumem no nosso ordenamento jurídico status de supralegalidade, tal como observado pelo ministro Aires Brito no voto que proferiu o julgamento da ADI, este a que me referi, na data em que colhido o voto apenas de Sua Excelência, do qual eu aqui peço licença para transcrever um fragmento que eu entendo primoroso, mas como consta do voto escrito e em função do tempo, eu omito a leitura. A seu turno, prossigo, a Convenção de Roterdã sobre o procedimento de consentimento prévio informado aplicado a certos agrotóxicos e substâncias químicas perigosas, objetos de comércio internacional, de 1998, aprovada Decreto Legislativo Brasileiro 197 de 2004 e promulgada pelo Decreto 5.360 de 2005, sujeita ao princípio do consentimento prévio do país importador os asbestos pertencentes ao grupo mineral dos anfibólios e a incidir originalmente apenas sobre a variedade crocidolita, que é o amianto azul, as demais espécies foram incluídas no rol de substâncias químicas sujeitas ao procedimento de consentimento prévio, informado pela decisão que eu aqui cito, que foi tomada na 4ª reunião da Conferência das Partes, em 2008. E essas espécies de amianto são, a teor do artigo 1º da Lei 9.055, substâncias químicas proibidas no Brasil.
recomendada pelo Comitê de Revisão Química a inclusão do asbesto, e aqui é importante, crisotila no anexo 3 da Convenção de Roterdã, tem sido sucessivamente rejeitada pela Conferência das Partes, 2006, 2008, 2011 e 2015, tendo em vista não ter sido alcançado o consenso exigido pelo artigo 22, parágrafo 5º B da Convenção, para a adoção de emendas ao anexo 3, com destaque para o sistemático veto do Canadá, país onde se localizava a maior mina de amianto crisotila em operação até 2011, quando teve suas atividades encerradas. E um dado curioso, o município onde localizada a mina, situado na província de Quebec, chama-se Asbestos. O amianto crisotila, todavia, por ser objeto do artigo 2º da Lei 9055, enquadra-se no Brasil, para os efeitos dessa Convenção de Roterdã, como substância química severamente restrita ao território do Estado-membro. Por esta razão, apesar de não listado no anexo 3 da Convenção, a exportação do amianto crisotila pelo Brasil sujeita-se nos termos da normativa internacional a observâncias, aspas, de critérios de rotulagem que garantam informações adequadas sobre riscos e ou perigos para a saúde humana ou ao meio ambiente. Ainda no âmbito do comércio internacional, em 98, o Canadá questionou a Organização Internacional do Comércio, a OMC, a respeito da proibição implementada pela França relativamente a asbestos e produtos contendo asbestos, em vigor desde janeiro de 97, e que incluía o banimento da importação de tais produtos. Reformando a conclusão do painel originário, o órgão de apelação da OMC decidiu que a proibição implementada pela França não é inconsistente com nenhuma obrigação assumida pela Comunidade Europeia em acordos celebrados no âmbito da OMC. Na sua visão, a medida proibitiva em questão, não configurando discriminação arbitrária ou injustificada, tampouco restrição disfarçada ao comércio internacional, está amparada pelo artigo 20 do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios, GATT, que autoriza medidas restritivas ao comércio que sejam necessárias para proteger a vida ou a saúde humana. A medida tampouco foi tida como inconsistente com o acordo sobre aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias e o acordo sobre barreiras técnicas ao comércio. Registro ao propósito que, após relatórios oficiais apontarem o amianto como a maior causa de mortes relacionadas ao trabalho naquele país, bem como que lá se registrava uma das maiores taxas de mesotelioma, cuja exclusiva causa é exposição ao amianto, o governo federal do Canadá, em 2016, comprometeu-se a, até 2018, proibir o uso do amianto em novas construções e reformas e banir a importação de produtos e materiais que contenham a substância. A posição oficial inequívoca da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a autoridade em saúde no âmbito do Sistema das Nações Unidas, externada em 1998 no Critério de Saúde Ambiental número 203, amianto crisotila, em 2006 no documento relativo à eliminação de doenças relacionadas ao asbesto, bem como em resoluções da Assembleia Geral de 2005, 2007 e 2013, é de que todos os tipos de amianto causam câncer no ser humano, não tendo sido identificado nenhum limite para o risco carcinogênico do crisotila. B, o aumento do risco de desenvolvimento de câncer tem sido observado mesmo em populações submetidas a níveis muito baixos de exposição. C, o meio mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas ao mineral é eliminar o uso de todos os tipos de asbesto. Faço breves apontamentos, senhora presidente, sobre o direito comparado, dizendo que ela já foi proibida a exploração econômica do amianto crisotila em mais de 50 países, inclusive todos os Estados membros da União Europeia, que o fez em 1999.
com efeitos a partir de 2005, registrando que aquele bloco econômico, aqui estou citando as fontes em notas de rodapé, hoje se ocupa em delinear estratégias de erradicação do amianto que está presente nas construções, bem como do amianto que entra no espaço europeu incorporado como impureza a produtos e materiais. Registro que entre os países que toleram o crisotila, a legislação federal brasileira adota um dos limites de exposição mais permissivos, 2,0 fibras por centímetro cúbico. O limite de tolerância previsto na legislação federal do Canadá, por exemplo, é de 1,0 fibra por centímetro cúbico. Todavia, sendo aquele país uma federação, registro que algumas províncias estabelecem limites de tolerância ainda menores. Já nos Estados Unidos, o limite de tolerância para exposição ocupacional ao asbesto é fixado, pelo menos no plano federal, em 0,1% por centímetro cúbico para a jornada de trabalho de 8 horas. E que a Rússia, hoje o principal produtor e exportador mundial do amianto, adota como limite de tolerância o valor de 0,06 fibras por milímetro no ar. Voltando à inconstitucionalidade do artigo 2º, que se persegue, cuja declaração se persegue nesta ação, da Lei 90/55, eu digo que, embora até pudesse ser considerada ainda constitucional no momento em que editada, a Lei 90/55, de 1995, ou seja, no século passado, não é mais razoável admitir, à luz do conhecimento científico acumulado sobre a extensão dos efeitos nocivos do amianto para a saúde e o meio ambiente e a evidência da ineficácia das medidas de controle contempladas da Lei 90/55, a compatibilidade do seu artigo 2º com a ordem constitucional de proteção à saúde e ao meio ambiente. Diante das determinações constitucionais direcionadas ao legislador, tenho manifestando o maior respeito pelas compreensões contrárias, por evidenciado que a tolerância ao uso do amianto crisotila, tal como positivada no artigo 2º da Lei 90/55 de 95, não protege adequada e suficientemente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente. Tampouco se alinha aos compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo desses direitos, especialmente, repito, convenções 139, 162 da OIT, Convenção de Basileia e a Convenção de Basileia, sendo caso de inconstitucionalidade por proteção insuficiente em face dos artigos 6º, 7º, inciso 22, 196 e 225 da Constituição Federal. Nessa linha, já afirmou esse plenário, em acórdão da lavra do eminente decano, ministro Celso de Mello, na ADI 1442, ainda que posteriormente, pelo que eu recordo, julgada prejudicada, que a insuficiência, nas palavras do ministro Celso de Mello, como eu disse, meu paradigma inatingível, a insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo, definido em importância que se revele incapaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua família, configura um claro descumprimento, ainda que parcial, da Constituição da República, pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como sujeito concretizante do postulado constitucional que garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração digna, estará realizando de modo imperfeito, porque incompleto, o programa social assumido pelo Estado na ordem jurídica. A omissão do Estado, que deixa de cumprir, em maior ou menor grau de extensão,
a imposição ditada pelo texto constitucional qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o poder público também desrespeita a Constituição, também compromete a eficácia da Declaração Constitucional de Direitos e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da lei fundamental. As situações configuradoras de omissão constitucional, era a ótica pela qual o tema estava sendo apreciado, ainda que se cuide de omissão parcial, refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do Estado, além de gerar a erosão da própria consciência constitucional, qualifica-se perigosamente como um dos processos informais de mudança ilegítima da Constituição, expondo-se por isso mesmo à censura do Poder Judiciário. E prossegue depois com a sua manifesta e tradicional competência, o ministro Celso de Mello, apenas em função do tempo, eu me eximo da leitura. Eu, em particular, destaco que a Convenção 162 da OIT, que, reitero, impôs um dever aos Estados-membros de produzir legislação de controle e limitação da exploração do amianto, com previsão de mecanismo de revisão periódica e progressiva restrição. A legislação federal não observou essa obrigação, permanecendo imutável nos últimos 22 anos, a evidenciar a falha do legislador em conferir eficácia ao conteúdo constitucional da proteção à saúde, tal como moldado pela norma internacional de feição supralegal. E aqui eu, mais uma vez citando o magistério doutrinário de Ranieri Lima Rezende, destaco, não se evidencia razoável considerar que, após o decurso de tanto tempo e das sucessivas práticas institucionais acima evidenciadas, o estado da arte do regime jurídico aplicável ao amianto crisotila permaneça em permanente suspensão, com uma suposta carga de permissividade que torne a norma internacional simplesmente comprometida no plano da eficácia. Além disso, prossigo eu, a legislação, e já terminando, senhora presidente, a legislação impugnada também inobserva as obrigações assumidas no plano internacional de promover a redução dos níveis de exposição de forma consistente e progressiva e substituir, sempre que possível, o uso do amianto crisotila por materiais menos perigosos e, por fim, de reduzir a geração dos resíduos perigosos ao mínimo possível. Entendo eu que não pode esse Supremo Tribunal Federal se furtar ao dever de fazer valer a Constituição da República diante de ato do Poder Legislativo materializador de escolha política que, ao sacrificar valores protegidos pela Constituição, ingressa em terreno que lhe for interditado. Por essa razão, ainda que entendesse configurada, na hipótese, inconstitucionalidade por omissão, o que, como já afirmei, e com a devida vênia dos que assim penso não ser o caso, não caberia cogitar, no presente momento, a fim de conferir a máxima eficácia ao imperativo constitucional, bem como a norma internacional supralegal aplicável, que é o artigo 3º, item 2 da Convenção 162 da OIT, fixação de prazo para que o legislador viesse a produzir norma estabelecendo novos prazos para se atingir o completo abandono da exploração do amianto crisotila. Com efeito, e aqui eu estou trazendo o magistério de Ingo Sallet, de Marinoni, de Mitidiero, aspas, as omissões que invalidam direitos fundamentais, evidentemente, não podem ser vistas como simples opções do legislador, pois ou a Constituição tem força normativa ou força para impedir que o legislador desrespeite os direitos fundamentais, ou a Constituição constituirá apenas proclamação retórica e demagógica. Por outro lado, diante do entendimento já manifestado por essa Corte
e que eu considero a imputação mais adequada, mais uma vez pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, no sentido de ser o artigo 2º da Lei 90/55, a própria fonte positiva de autorização para extração, industrialização, comercialização e utilização do amianto no território pátrio, nos moldes em que ela o autoriza, eu voto, senhora presidente, pela declaração da sua inconstitucionalidade por proteção deficiente dos modos também que foram externados pelo eminente ministro Dias Toffoli no voto vista que produziu nas ações diretas de inconstitucionalidade relativas a leis estaduais. E, ante o exposto, eu conheço desta ação direta e a julgo procedente para declarar a inconstitucionalidade deste artigo 2º da Lei 90/55, fixando a seguinte tese: a tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como encartada no artigo 2º da Lei 90/55 de 95, é incompatível com os artigos 7º, 22, inciso, e artigos 196 e 225 da Constituição Federal. É como voto, senhor. Então, a ministra relatora conhece e julga procedente a presente ação declarando a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 90/55. Eu indago dos senhores ministros se, em face do horário, seria pertinente continuarmos ainda um pouco ou se preferem suspender o julgamento, encerrar a sessão e dar continuidade na próxima sessão. Vale dizer, na próxima quarta-feira e, na sequência, então, julgaríamos a pauta antes publicada. No caso de suspender esse julgamento, ele teria precedência... Sim, ele continua na quarta-feira. Entra em primeiro lugar. Então. Sim, seria realmente só suspensão do julgamento. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Fachin, ministro Luiz Fux, ministro Ricardo Lewandowski, ministro. Então, em face da deliberação do colegiado, fica suspenso o julgamento para continuidade preferencial, ou seja, no início da sessão da próxima quarta-feira, na sequência do qual se terão os julgamentos, mas eu farei republicar, inclusive, esta pauta. Agradeço aos senhores ministros, ao procurador-geral, senhores advogados, senhores visitantes, servidores, declaro suspenso o julgamento e encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite. Muito obrigada a todos.